Eu gostaria de saudar a todos os trabalhadores que hoje participam do Congresso. Eu acho que o momento de reflexão para os trabalhadores é muito importante, porque muito embora nós construímos o conhecimento dessa universidade no nosso cotidiano, nós sejamos parte da construção do conhecimento, esse conhecimento é muito restrito para a gente. A gente sabe que a jornada do trabalho, a intensidade do trabalho e mesmo poucas condições institucionais que nos dão suporte para que os trabalhadores tenham acesso ao conhecimento que nós mesmos ajudamos a produzir. Então, eu acho que é muito importante esse momento em que nós paramos para refletir, para pensar sobre o mundo, sobre o Brasil, e que a gente possa ajudar a construir as nossas lutas. Bom, sobre a conjuntura, e tem se comentado aqui, os companheiros que me antecederam falaram sobre a crise econômica, que é a grande pauta do Brasil hoje, e a gente tem visto aí aumento do desemprego, aumento dos impostos, uma intensificação dos ataques aos direitos dos trabalhadores, precarização das condições de saúde, de educação. E é muito interessante que isso tudo acontece ao mesmo tempo que tem gente muito bem no Brasil. Tem gente que está ganhando dinheiro com essa crise. E aí eu gostaria de fazer menção a uma reportagem do Estado de São Paulo que diz que o lucro do Itaú no segundo trimestre de 2015 foi de 5,9 bilhões. Esse lucro foi o maior já registrado na história do banco para aquele trimestre. Que o lucro do Bradesco, entre abril e junho, foi o maior lucro trimestral da história do banco. Atingiu 4,4 bilhões e foi 18,4% maior do que o mesmo período do ano passado. Em 2014, a Maria Lúcia Fatorelli, que é uma auditora da Receita Fiscal, da Receita Federal, e ela é aposentada, mas ela faz um trabalho muito interessante, ela fala que o lucro em 2014 dos bancos foi de 80 bilhões. E no primeiro semestre de 2015, esse lucro já atingia mais de 15% ao mesmo período do ano anterior. Então, a crise é para a gente. A crise não está sendo uma crise para o grande sistema financeiro, para o grande capital. E isso demonstra muito bem a natureza, o alcance e o motivo dessa crise. Porque eu acho que essa crise, que é uma crise econômica, que já foi citada aqui, que atinge em nível mundial e está trazendo uma situação dramática por todo mundo, e agora atinge o Brasil em cheio, ela é responsável de mais de 25 anos do mesmo projeto que vem sendo implementado no Brasil, que muitos chamam de neoliberalismo, imperialismo, mas a verdade é que é um projeto das classes dominantes para as classes dominantes. Não é um projeto para nós de baixo. Nos últimos 25 anos, o núcleo central desse projeto vem sendo aplicado, seja via manutenção do sistema da dívida pública. O Brasil, boa parte do orçamento brasileiro, isso chega a quase 40% do orçamento do brasileiro, que deveria ser investido nas áreas sociais, vai para pagamento de juros e amortização da dívida pública, uma dívida que só cresce, que a gente já pagou milhares de vezes, que com um monte de irregularidades. Na verdade, significa que os governos sequestram uma parte do orçamento que deveria vir para o povo e manda diretamente para os banqueiros. Isso, nos últimos 25 anos, está intacto. Continuidade das privatizações. Muito se fala das privatizações do governo Fernando Henrique Cardoso, e houve um processo de luta muito grande contra aquele processo, mas é importante salientar que o governo do Lula e o governo da Dilma continuaram o processo de privatização. O leilão da Bacia de Campos, em 2013, uma entrega direta de um recurso natural para o grande capital, ou uma privatização direta, ou aquela privatização escamoteada, aquela privatização malandra, via, por exemplo, fundações públicas de direito privado, que eles dizem que não é privatização, mas, na verdade, é entrega do patrimônio público para a mão do grande capital. A privatização dos fundos públicos, né, da saúde, da educação, que a gente teve um processo de intensificação da transferência de recurso público para a mão das empresas. Por exemplo, na área da educação. O que aconteceu na área da educação, acho que é muito significativa, porque o governo investiu, pegou dinheiro público que deveria ser investido na universidade pública, deu para os grandes grupos que controlam as universidades privadas, aumentou demais o lucro dessas universidades, vendeu para a nossa juventude a ideia de que, não, vocês vão ter acesso
a universidade privada, via ProUni, via FIES, mas no momento da crise, isso é facilmente cortado. E tem muito jovem que se iludiu com o fato de que poderia estar cursando a universidade e é obrigado a abandonar o curso, mesmo tendo pago uma parte do seu curso, ele é obrigado a abandonar porque ele não tem condições, porque o governo está cortando o FIES, cortando o ProUni. Então, na verdade, o que a gente teve, eu acho que é importante a gente pensar o que muda e o que continua nesses anos. Isso é importante porque isso nos arma para os embates que a gente vai ter. Se isso tudo foi um processo de continuidade, e nós tivemos, mesmo no governo petista, um processo de continuidade do neoliberalismo, das privatizações, o que houve foi que, no momento muito específico, em que o Brasil estava vendendo muito minério, muita soja, muito papel, ou seja, a tal das exportações das commodities, o Brasil estava vendendo muito, principalmente para a China estava importando muito minério, muito recurso mineral, se construiu uma ideia, um mito de que a gente estava desenvolvendo, que estava tendo um desenvolvimento econômico, que agora o Brasil faz parte do primeiro mundo. E esse é um mito que é permanente na nossa história, gente. A tragédia de Mariana mostra o que é esse desenvolvimento, porque o Brasil se especializa na exportação de minérios, de recursos minerais, sob o custo de um trabalho extremamente precarizado e um custo ambiental enorme. A tragédia que agora toma conta dos jornais demonstra isso. Isso não é desenvolvimento, isso não é olhar para o nosso povo e para a gente com respeito. E eu acho que essa conclusão é importante, porque nesse período, de fato, houve um aumento do consumo. E isso criou uma ilusão muito grande e comprometeu uma boa parte da população na defesa de um governo, que parecia que era o nosso governo, parecia que era um governo que estava do nosso lado, mas a verdade é que não estava. Na verdade é que a cidadania no consumo não foi capaz de resolver os grandes problemas do povo brasileiro. E isso comprometeu, inclusive, uma parte do movimento social e do sindicalismo, do movimento estudantil, na defesa desse governo. Acho que é importante a gente ter clareza desse processo, porque durante esse período foi criado armadilhas que agora se intensificam, porque o ajuste fiscal que está sendo colocado em nível federal, em nível estadual, o processo de privatização e de retirada de direitos, nos encontra mais desarmado. Então, eu acho que a população e os trabalhadores hoje estão mais desarmados para enfrentar esse processo. Mas, como diz, a história não é um circuito fechado, eu sou muito otimista com o momento que a gente está vivendo, porque eu acho que a gente está vivendo um processo de luta importante. Desde 2013, as manifestações que tomaram conta do país mostrou que isso não é consenso, que esse governo e que a cidadania no consumo não pôde resolver os problemas do povo brasileiro e que o povo brasileiro está disposto a enfrentar novamente e a lutar para defender os seus direitos. A lição que a juventude e o movimento secundarista está dando, ocupando as escolas que estão sendo fechadas, eu acho que é uma lição importante para todos nós, que a gente vai ter que, de fato, retomar um processo de luta, retomar o debate político e discutir de novo o projeto. Porque um dos grandes crimes que aconteceram nesse país, nesse último período, foi um rebaixamento enorme das nossas expectativas. Um rebaixamento, a gente perdeu a perspectiva da ideia de que a gente tem que defender uma educação pública, gratuita, de qualidade para todos, de que educação, saúde, previdência é direito, que a gente tem direito e que tem direitos que não são negociáveis, de que a gente só vai atender e melhorar as condições de vida das mulheres, dos negros e negras, dos indígenas, se a gente lutar contra esses que acumulam, que ganham dinheiro com a crise que afeta a todos nós. Eu acho que a gente precisa retomar a ideia de projeto político e a gente precisa retomar as nossas entidades, o sindicalismo, o movimento estudantil, o movimento social, independente, autônomo, em relação a todos os governos, seja o governo federal, seja o governo estadual e seja o governo municipal, porque eles não estão do nosso lado, eles estão aplicando a receita dos bancos sobre nós. É os bancos que estão ganhando dinheiro com esse processo de crise, não é a gente. E eles estão empurrando para a gente os custos desse processo. Eu acho que é importante que os trabalhadores da Unicamp digam que a gente não apoia nenhum desses governos, que a gente não vai defender esse governo,
Inclusive, todo o processo agora, né, o Cunha está aí para dizer, esses dias eu ouvi uma defesa seguinte, que a gente não podia bater no Cunha, porque se o Cunha cai, aí vai desestabilizar o governo Dilma, e aí é pior, né? Então, assim, em nome de manter o governo, a gente mantém o Cunha, que é o que há de pior na política. Então não dá. Eu acho que a gente tem que dizer, fora Cunha, fora todos esses corruptos, fora esses governos que estão querendo transferir para a gente o custo da crise e pelo fim dessa política de clientelismo, da compra de troca de favor, que só massacra nossos trabalhadores. Acho que a gente precisa reafirmar o nosso projeto político e pensar grande, que direito é direito e governo que respeita os trabalhadores não negocia os nossos direitos. Companheirada, eu estava aqui pensando e eu acho que é importante a gente, esses anos, mais de 10 anos de governo do PT, acho que é importante a gente tirar algumas lições, porque eu acho que os desafios que estão colocados para a gente vai depender das lições que a gente tirar desse momento. Na verdade, o que a gente está discutindo, e aí eu acho interessante, porque muitos aqui viveram os anos de enfrentamento ao governo Fernando Henrique Cardoso. Muitos aqui viveram, eu não vivi diretamente, vivi como espectadora, mas muitos aqui já militavam naquele momento. E eu tenho certeza que naquele momento existia muito mais unidade no movimento sindical. Porque o movimento sindical tinha uma clareza. O governo é inimigo e vamos juntos lutar contra esse inimigo. O movimento sindical, assim como o movimento estudantil, tinha clareza de que o que estava sendo implementado era ataque sistemático e o projeto neoliberal. Infelizmente, pós-2002, o movimento sindical, o movimento estudantil e o movimento social entrou numa confusão enorme. E não é à toa que faz anos que esse debate se coloca para a gente, que é o debate qual é a nossa relação, movimento sindical, com o governo. Esse governo é aliado ou não é? Esse governo é nosso amigo ou não é? Esse governo é inimigo? Quais são as posições políticas que o movimento sindical assume frente a esse governo? Não é à toa. A gente está em desunião porque a gente tem uma questão importante que se coloca, que é qual a relação do movimento social com o governo. Isso é uma questão importante. E eu acho que é importante que a gente tenha clareza. O Carlinhos colocou, o nosso inimigo é poderoso, e a gente tem sofrido tiro de fogo amigo. Essa é que é a questão. A gente está sofrendo perda por fogo amigo, porque existe uma confusão enorme. A nossa elite, a nossa burguesia é uma burguesia muito hábil. É uma burguesia que mantém um apartheid social no Brasil, um apartheid social e racial. Uma burguesia que foi parida dos senhores de terra e que mantém o nosso povo num regime de exploração e opressão enorme. Então, nossa burguesia ela é muito eficiente e ela age com duas estratégias. A estratégia da cooptação e a estratégia da aniquilação. E o que tem acontecido nos últimos 10 anos é exatamente isso, são estratégias combinadas. Você cooptou grande parte dos dirigentes petistas que hoje estão aí no governo, através de alguns benefícios, coopta e aniquila. O que aconteceu com grande parte do movimento social, por exemplo, o movimento dos trabalhadores sem terra, com a legalização dos transgênicos, com um belo monstro que está aí matando as comunidades quilombolas tradicionais, Belo Monte, ou com a transposição do Rio São Francisco, com esse modelo de desenvolvimento econômico que não cabe todo mundo. O número de encarcerados no Brasil nos últimos 10 anos subiu de 200 mil para 700 mil encarcerados. A maioria pobre, jovem. O número de encarceramento de mulheres ampliou bastante. Por quê? Porque eles não cabem no modelo de consumo. Quem entra no modelo de consumo está incluído. Quem não entra está excluído, é preso, é morto, é assassinado. Essa que é a questão. E eu acho que é essa discussão que a gente tem que fazer, que esse não é um modelo que nos defende. Esse modelo que foi implementado pelo governo do PT é um modelo excludente, é um modelo que atende à grande elite. Eu lembro que quando a gente elegeu o Lula em 2002, uma das primeiras medidas foi o quê? Apoiar o Sarney para presidente do Senado. E essa lógica se manteve durante todo o governo, com Sarney,
com Renan Calheiros, com Eduardo Cunha, estabelecendo uma relação de clientelismo com o que existia de mais atrasado no nosso país. Então, se hoje existe esse processo, que esses caras estão fortalecidos como nunca, que a gente tem um movimento sindical dividido, que a gente tem uma população que desaprendeu a lutar nos últimos 10 anos porque acreditava que o governo ia resolver seus problemas, uma população que está desarmada, isso é responsabilidade inteiramente dessa lógica e desse governo que aderiu ao projeto das classes dominantes. Eu acho que essas lições são importantes a gente tirar, porque isso significa quais são as tarefas que a gente tem para o próximo período. Não cabe a nós defender esse governo, não cabe a nós. Ele é responsável pelos atos que ele tomou. Eu acho que a questão mais importante é a gente pensar alternativas, projeto político alternativo, e aí a gente precisa recolocar as bandeiras históricas que a gente construiu e que a gente defendeu da luta da classe trabalhadora, a defesa de uma educação pública de qualidade. Isso precisa ser colocado, porque aqui, inclusive no estado de São Paulo, só para concluir, é interessante que no estado de São Paulo se fala da questão do PSDB, mas na eleição para presidente da LESP, da Assembleia Legislativa do estado de São Paulo, para presidente da LESP, o candidato apoiado pelo governo só teve 2 votos contrários, que foi a bancada do PSOL. A bancada do PT apoiou o presidente da LESP. Então, se está se construindo um acordo em torno de um projeto político, inclusive um projeto político que destrói a educação pública, tem apoio da bancada do PT. Então, assim, eu acho que a gente precisa discutir projeto, tirar as lições de que a gente não pode estar amarrado, não cabe a nós a defender esse projeto político, defender nenhum desses governos. É importante que o movimento sindical seja autônomo e acabe com a lógica do clientelismo, da troca de favor, que sustenta essa elite política, econômica que oprime o nosso povo.